E hoje eu vou explicar três formas de você passar a sua concorrência, são três estratégias para você classificar melhor nas primeiras posições do Google sem precisar investir R$ 1 em tráfego pago. Você quer trazer tráfego para o seu blog, você quer monetizar via afiliação, não importa o motivo, o importante é que você passe a sua concorrência, é essa estratégia que eu vou ensinar, então fica até o final desse vídeo. Mas antes eu já te convido, link fixado no primeiro comentário aqui, gente, comunidade 100% gratuita, onde lá eu dou vários insights semanais, tá? Várias ideias de monetização para o blog. Por lá também que fala do meu programa de mentoria, então vale muito a pena você estar nesse grupo 100% gratuito. Tá aqui fixado no primeiro comentário. Bom, sem mais demoras, bora compartilhar o vídeo hoje e te demonstrar como que você faz isso. Gente, isso aqui é uma aula mais avançada, talvez você esteja começando, mas você já pode ter noção de como criar essas estratégias e passar na frente da sua concorrência, como eu estava falando. Isso é muito importante para você trazer mais tráfego para o seu blog e também caso você queira classificar ali para monetizar via afiliação ou via outra maneira que você tenha como objetivo. E no final, gente, eu vou explicar por que você mapear dessa maneira faz todo sentido e isso te deixa na frente de muita gente aí. Então fica até o final que você vai entender. Bom, a primeira maneira, talvez você já domine, já conheça, já ouviu falar desse formato aqui, é uma técnica simples, né? Mas tem uma estratégia por trás disso que eu vou ensinar aqui, então pega essa estratégia que ela é muito importante. Ó, tô pegando um site aqui público, né, da internet e tô colocando aqui pra gente. Você sabe que a Ubersuggest, ela é a ferramenta mais simples de fazer isso, a estratégia não é essa, fica tranquilo, você vai entender, tá? Basicamente, essa ferramenta, ela traz quanto tráfego orgânico tem esse site. Então, esse site aqui tem quase 3 milhões de acessos por mês, tá? Ele passa alguns parâmetros aqui, não vou explicar todos os parâmetros, mas aqui na parte de baixo você consegue visualizar páginas, tá? Nessa parte de visualizar páginas, o que você vai fazer? Você tem a opção aqui, ó, de exportar no CSV. E aqui já vem uma estratégia bem importante, tá? Você coloca em exportar, e aí dentro de exportar vai aparecer assim para você. É só você clicar aqui na primeira coluna, dados, texto de colunas avançados, dá o avançar, vírgula, e dá o concluir. Ele já vai abrir como fosse um Excel aqui para você. Você tem aqui muitas páginas, praticamente todas as páginas desse site, são mais de quase 1.300 páginas, tá? E quais o tráfego? Então você tem aqui, por exemplo, cálculo de rescisão, você tem 74 mil acessos e tem aqui o que eu entendo como algo muito importante ser analisado, tá? Por quê? E olha que interessante esse dado. Tudo que eu vou dar insights aqui de como você aplicar REC, eu vou explicar como que você interpreta e como você cria estratégia. Presta atenção nisso aqui, ó. Você tem várias páginas com alto tráfego aqui. E você pode ver que a quantidade de backlinks. Você não sabe o que é backlink, são outros sites referenciando. Quanto mais sites referenciando, maior a probabilidade de você estar nas primeiras posições, desde que esses backlinks sejam de boa referência. Mas olha que interessante. A gente tem algumas páginas aqui que tem menos backlinks que são interessantes. Por exemplo, você tem aqui uma quantidade de acesso até relevante, né? Eu diria, melhores planos de saúde, né? Então, só para você entender a lógica, você digita melhores planos de saúde e aparece aqui nas posições orgânicas, né? Esse site, apesar de ele estar aqui embaixo, ele tem uma boa quantidade de tráfego aí, tá? Só que qual é o grande ponto? O primeiro ponto interessante, quando a gente começa a avaliar aqui, é que algumas palavras você vai ver que o tráfego é relevante e ele tem menos referência, ou seja, só está naquela posição porque de fato ele tem uma autoridade distribuída que a gente chama isso de link juice, é um pouco técnico, mas basicamente poxa, o site dele é forte e outras páginas ali acabam se beneficiando, né, de uma forma bem simples, tá? Você pode passar a concorrência sempre analisando e pensando ele como fosse uma pizza. Então ele tem várias fatias e cada fatia dessa representa uma página. Então ele tem aqui uma quantidade de páginas significativas, né? Mais de 1.300 páginas praticamente. Então, como tivesse 1.300 pedaços de pizza, vamos pensar dessa maneira, tá? E aí o que que acontece? Você vai lá e vai pegar um pedacinho da fatia. Então, o que que você vai fazer? Você vai analisar um determinado tipo de subnicho. Então, vamos dizer que você pegue aí um subnicho específico. Vamos pegar um aqui bem específico. Vamos falar que você pegou franquias, então você cria um site que tem muita relevância sobre franquias, e aqui eu não analisei concorrente de franquias, estou dando uma sugestão, teria que fazer uma análise mais profunda, mas você observa que tem um tráfego significativo, 6 mil acessos,
com apenas 3 backlinks, ou seja, então você observa que tem várias páginas com muita quantidade de backlinks. Então, você olha aqui, por exemplo, esse aqui é o nosso player, né? Você olha esses caras aqui, ó, 5.000, 8.000 backlinks, 4.000 backlinks, são muitas referências. Então, a concorrência aqui vai ser muito mais acirrada, né? E quando você olha para uma concorrência menor como essa, ou seja, nessa página aqui, ele tem menos autoridade, você consegue criar uma estratégia de subnicho e se destacar exatamente naquela fatia de pizza, colocando mais energia ali. E ele, como tem muitas páginas, 1.300 páginas, às vezes você vai retirando fatia por fatia e ele nem vai sentindo isso. É óbvio, gente, que essa é uma primeira impressão. Você tem que pesquisar as palavras-chave e entender a concorrência desse mercado, esse subnicho que você vai atuar. Então, explicando de uma maneira bem simples, você tem aqui o mercado de negócios como um todo, esse site é focado no nicho de dinheiro, né? E dentro de dinheiro, obviamente, negócios é um ponto, e dentro de negócios você tem franquias, que é um subnicho mesmo, né? Então você não vai concorrer com ele com mercado de dinheiro ou com negócios, você vai concorrer com ele na parte de franquias, que é um micro nicho. Essa é uma estratégia muito interessante de você traçar esse caminho aqui. Agora eu vou te ensinar uma segunda maneira que você vai exportar essas páginas dele e vai fazer uma outra ação, você vai entender aqui que é bem interessante. Basicamente é o seguinte, ó, tá vendo a URL aqui, ó, www.idinheiro.com.br. Você coloca /robots.xt, então você vai usar o site que você deseja, né? Então www, o site que você deseja.com.br ou .com robots.xt. O que vai trazer aqui pra gente, tá? Ele vai trazer o endereço do sitemap. Com esse endereço do sitemap, você copia aqui, ó, tá vendo? O sitemap escrito aqui, ó. E aí você joga esse sitemap aqui, tá? Quando você jogou esse sitemap, ele vai abrir dessa maneira aqui. É como se ele tivesse vários sitemaps, né? E você clica no primeiro, por exemplo, tá? E ele vai desdobrar todas as páginas desse site aqui, tá? Por que que isso é interessante? Presta atenção no segredo aqui que é bem relevante. Gente, uma estratégia que você pode fazer aqui, ó, você tem mais de 1.001 URLs. Primeiro ponto, o Uber Sushi em especial, você tem um delay muitas vezes de 1 mês, 2 meses, em relação ao resultado que vai trazer aquela relação de URLs, né? Se você está fazendo uma concorrência muito mais apurada, você consegue exportar isso daqui e trazer páginas atuais, páginas que já estão indexadas ali e são muito atuais. Às vezes você consegue pegar a página de ontem, por exemplo, que foi publicado. E isso te dá uma certa vantagem em relação ao assunto que você quer concorrer, tá bom? Então, aqui você tem todas as URLs desses caras. E uma outra sacada aqui, tá? Que eu não vou fazer porque o vídeo vai ficar muito longo. A outra sacada é você pegar essas URLs, copiar essas URLs, jogar aqui, por exemplo, no Excel, ou até mesmo no Docs, e trazer isso para o ChatGPT. E dentro do ChatGPT você dá vários comandos. Então, por exemplo, eu quero concorrência de franquia. Então eu jogo um comando lá, trazendo todas as páginas de franquia e já pedindo para ele criar uma hierarquia, ou já pedindo para ele criar as pautas com os títulos otimizados e etc. Então, dá para fazer bastante estratégia brincando com esses dados aqui que você tem acesso, tá? E antes da continuidade na terceira forma, tem um convite para você: se inscreve no canal, ativa as notificações. Você quer monetizar sites? Você quer aprender a monetizar de forma efetiva mesmo? Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque toda semana tem 3 bons vídeos aqui sem falta. Então, realmente vale a pena se inscrever e ativar as notificações. Bora agora para a terceira maneira. E a terceira maneira aqui é você dar um comando dentro do Google. Esse aqui é um comando mais avançado, né? Então você coloca no Google site, 2 pontos, espaço, o endereço do site, então www.idinheiro.com.br, e coloca aqui o assunto que você quer trazer, todas as páginas desse cara. Então o próprio Google te relaciona a isso. Então você vai trazer aqui, por exemplo, cartão de crédito, tem aqui o artigo postado sobre cartão de crédito, comparador de cartão de crédito. Você tem vários artigos relacionados a aquilo. Isso te facilita também trazer todas as páginas que ele tem sobre determinado assunto, facilita bastante também esse comando. Você joga aqui em title, 2 pontos, o site aqui, né, dinheiro.com.br, cartão de crédito. Ele vai trazer todas as páginas também desse site que
estão mencionando cartão de crédito no título, tá? Então, esse é um comando bem relevante, dá para você usar para bastante coisa, bastante insight. Gente, por que que você tem que saber tudo isso, tá? Existe uma estratégia que se chama Top Cluster, um negócio meio avançado, mais para quem já está no mercado, etc. Mas com essas informações, basicamente, quando você domina um assunto e você tem vários artigos em relação àquele assunto, o Google olha para o seu site e ele fala: nossa, tudo que é sobre o Instagram, por exemplo, eu posso encontrar nesse site. Ele tem como criar uma conta, ele tem um artigo como crescer o Instagram, quais os melhores cursos do Instagram, ele tem muitos assuntos no Instagram. Então o Google olha e fala: caramba, esse cara manja sobre Instagram. Quer saber? Eu vou levar ele nas primeiras posições. Essa estratégia de Topic Cluster é basicamente para o Google olhar o seu site e ver que você é uma autoridade naquele assunto. É como você olhasse para o médico e falar: poxa, esse cara aqui, ele é um clínico geral, ele sabe de tudo. Mas quando você olha para um cara que ele só é ortopedista, você sabe que o cara é especializado naquilo. Agora, vai adiantar você virar para o cara e falar assim: nossa, eu tô com um problema de não tô enxergando bem. Não, o ortopedista não sabe sobre isso. O que ele sabe é sobre ortopedia, né, relacionado aos ossos, etc. Então é da mesma maneira que o Google enxerga. Ele pode te enxergar como um site muito genérico ou ele pode te enxergar muito mais segmentado, dominando um assunto. Então, por isso que você mapear essas páginas concorrentes faz todo sentido, tá? E isso vai fazer com que você passe na frente, tá? Gente, reforço o link fixado no primeiro comentário, o grupo da comunidade 100% gratuito. E eu estou deixando esse vídeo aqui para você entender um pouco mais sobre monetização de sites.